E nessa hora, gente, por mais que o cliente seja empresário, ou seja um trabalhador já experiente e tudo mais, e chegue lá no dia da audiência aparentando calma, eu juro para vocês, o cliente de vocês vai estar mais nervoso do que vocês no dia da audiência. Gente, isso é fato. Esses dias eu fui fazer uma audiência de instrução super difícil. Nessa circunstância, eu estava advogando pelo reclamante, que era um vendedor de maquinário pesado, de construção. E ele dizia, doutora, eu não tenho medo de audiência, não. Eu lido com licitação, ali o bicho é brabo, ali é guerra mesmo. Sou vendedor dá conta de tudo, pode deixar. E mais, é juíza mulher, ele me falava. É juíza mulher, ele tão tranquilo, e nessa hora eu ficava, ai meu Deus, é mais difícil ainda. Já lhes digo também. Gente, chegou lá na hora dele prestar depoimento, eu quase desmaiei na audiência. Isso porque eu chamei ele antes e falei, olha, fulano, presta atenção, hein? Teu depoimento é super importante, porque ele não faz prova a seu favor, mas ele faz prova contra você. A rainha delas, a confissão. Cuidado, cuidado. Lá na hora, a juíza falava assim, então quer dizer que o senhor fazia hora extra? Fazia assim, senhora, fazia assim. Qual era o seu horário de trabalho? Não lembrava. E aí ele olhar para trás para mim, né? Gente, ele que me falou o horário de trabalho dele, é óbvio, não é? Ele que sabia disso. Estava tão nervoso que ele queria se virar para mim lá atrás. Vejam só, o advogado não fala com o cliente no momento do seu depoimento pessoal. Ele não podia falar comigo, não podia me olhar. O que aconteceu? Ele começou a olhar para trás, tomou-lhe uma senhora bronca da juíza mulher, que fez questão de ser bastante incisiva. O senhor não olhe para trás! O que vocês acham que aconteceu depois disso? Foi bravo, viu, gente? Então, depois ele saiu da audiência e falou para mim assim, doutora Maíra, bem que a senhora me avisou, e eu não acreditei. Faça aqui, fala a verdade, eu não acreditei. Eu falei, não, está exagerando, né? Quer me assustar. Depois ele me falou que ficou com dor de barriga, por isso que ele não lembrava, porque ele só pensava onde era o banheiro. Gente, isso acontece. Então lembrem disso, sejam gentis com o cliente de vocês. O advogado, também de acordo com o Código de Ética, artigo 8º, tem o dever de informar o cliente. E aí, assim, informar para não entrar com ação que não vale a pena e tudo mais. Mas eu faço uma interpretação extensiva do artigo 8º do Código de Ética. Informar cada passo do processo. Prestar-lhe esclarecimento. Somos, então, contratados pelo cliente, devemos prestar o serviço de forma clara. Então, pessoal, façam isso para evitar, inclusive, que deslizes possam lhes prejudicar na sequência do processo em função do nervosismo do cliente de vocês. Aqui, gente, também cito mais um mandamento do Eduardo Couturi, o 5º mandamento. Seja leal ao seu cliente. E ali no 5º mandamento, quando ele fala seja leal ao seu cliente, ele fala não o abandone, não o abandone. Então também não o abandone no dia da audiência, porque você vai estar nervoso. E é assim, fazer audiência deixa a gente com frio na barriga e tudo mais, porque é a hora do embate verbal do processo. É normal, você está indo ali para uma discussão na qual você se expõe, você aparece muito e tudo mais. Então é normal. Também não achem que vai chegar um dia em que você vai fazer audiência assim, o que é mesmo que eu vim fazer aqui? Audiência. Não, vocês vão estar sempre com aquele frio na barriga, que é o que deixa a coisa, na verdade, muito divertida. Lembrem de falar com o cliente, lembrem de explicar o que está acontecendo, ok? Pessoal, aí antes da audiência ainda tem mais um ponto aqui que é interessante. O Estatuto da Advocacia e da OAB fala lá no seu artigo 7º, inciso 20, que é o artigo das prerrogativas, né? O inciso 20 fala, é prerrogativa do advogado, ou seja, é direito do advogado retirar-se do recinto quando acontecer um atraso, primeira interpretação, de 30 minutos, a partir de 30 minutos do atraso da audiência. Ok. Mas e aquilo que eu ouço falar sempre, ou que eu já estou vivendo, vocês que já estão fazendo audiência? Poxa vida, mas a pauta sempre atrasa. Já fiquei ali 1, 2, 3, 4 horas esperando uma audiência. Como faz? Passou meia hora, posso ir embora? E aí o juizão é que vai
tomar uma lição ali do advogado e tudo mais? Pessoal, cuidado, cuidado. O inciso 20 do artigo 7º é claro, é nossa prerrogativa, sim, o ato de retirar-se do recinto, quando a gente estiver ali no pregão, aguardando a nossa audiência ser chamada, e o juiz não tiver comparecido até 30 minutos após o horário, e devemos comunicar isso em juízo, protocolizar em juízo a nossa retirada. Então vejam só, não é só porque a audiência atrasou 30 minutos que eu posso ir embora. Não. Prestem atenção nisso. O juiz não deve estar presente. Ou seja, estava lá no horário da audiência, 14h, deu 14h30, o juiz nem apareceu no fórum. Aí sim, vocês podem se retirar do recinto, porque é sim nossa prerrogativa. Mas vejam, é necessário protocolizar a informação nos autos. Então, a gente tem que dar um jeito de fazer constar nos autos, agora com o processo eletrônico é mais fácil. Mas, atenção. E aí, se for a pauta atrasada mesmo, como que faz? 2. Eu já fiquei 4 horas esperando a audiência. Tinha prazo no mesmo dia. O que faz? Vou citar mais um mandamento do Eduardo Couturi. Esse é o 7º. Quem sabe? Tem paciência. Tem paciência. Você deve esperar. E lembrem, seja leal, não abandone seu cliente. Você não pode ir embora, fazer o prazo do escritório. Você tem que ficar lá esperando. Certo, pessoal? Então, cuidado com o inciso 20 do artigo 7º do Estatuto da OAB e da Advocacia. Ok. E durante a audiência? Só para eu ter uma ideia, gente, quantos de vocês aí já fazem audiência? Um pouco menos da metade. Vamos lá, então. Durante a audiência. Primeiro, isso é o que eu mais gosto. Isso está no artigo 6º da Lei 8906, do nosso Estatuto da Advocacia e da OAB. Alguém sabe, pessoal? Poxa, quem não fez audiência ainda passou há pouco no exame da ordem, imagino. Tiveram que estudar tudo isso, porque a gente tem que saber quais são os nossos direitos e prerrogativas. Alguém se lembra o que é o caput do Estatuto? É lindo. Ele é lindo. Vocês não podem esquecer dele jamais. Nunca. Não há hierarquia entre advogados, membros do Ministério Público e magistrados. Pessoal, vocês têm a mesma hierarquia do magistrado que fará o segmento da audiência. Ou seja, sejam altivos. Eu vejo muito, gente, nos colegas e tudo mais, muitas vezes uma postura de submissão. E o artigo 6º fala, não há hierarquia e nem submissão. Então entra na audiência pedindo licença, a voz não sai da boca, senta ali, o juiz dá-lhe a primeira comida, já acha que tinha que levar mesmo, né? Abaixa a cabeça. Está errado. Não há hierarquia. Ou seja, pessoal, além dos critérios básicos de civilidade e educação, juiz nenhum pode gritar com a gente. Juiz nenhum pode dar de dedo. Juiz nenhum pode desrespeitar nossos clientes. Além de todas as normas aí, morais e civilizatórias mesmo, de bom relacionamento, ele não pode fazer isso porque a gente não está subordinado a ele. Nós não somos inferiores ao magistrado em audiência. Então, assim como temos que tratar o magistrado com educação, deve o magistrado nos retribuir o mesmo tratamento, assim como membro do Ministério Público. Então, pessoal, quando eu digo sejam altivos, eu digo altivos em termos de dignos, dignidade, de nobreza, que está lá na definição da Aurélio para altivez. A altivez pode também parecer arrogância e tudo mais, não é isso não. É saber que vocês estão ali porque vocês fazem parte da administração do judiciário e vocês estão em pé de igualdade em audiência. Então é importante lembrar disso. Quando eu li isso estudando para a OAB, porque na faculdade é quando a gente vai ter o contato pela primeira vez, infelizmente tão tarde assim, com o Estatuto da OAB e da Advocacia, eu falei, gente, isso é brilhante. Não há hierarquia, porque a minha impressão como acadêmica de direito, estagiária, que acompanhava a audiência e tudo mais, é que o juiz mandava ali, que ali era a casa dele. Gente, não é bem assim.
Né? Até, vamos lembrar que o magistrado é um servidor público, agente político, ele serve a população brasileira e nós servimos a administração do judiciário. Então, não há hierarquia nem subordinação entre advogados e advogado membro do Ministério Público, advogado e magistrado. Agora, falei, altivez, mas não arrogância, não prepotência. Sejam corteses. A cortesia aparece também como nosso dever. Sabiam disso? Digo mais, temos todos nós aqui, meus colegas, meus caros, o dever de lianeza, o dever de educação. Isso também está lá no Código de Ética, o dever de tratamento respeitoso, digno, discreto, independente ao público, à parte diversa, às autoridades, aos funcionários, servidores do judiciário. É nossa obrigação tratar com respeito todos os nossos colegas. Então, aqui, coloco esse ponto como cortesia. Palavra de ordem, pessoal. Pisou no fórum, vai entrar na sala de audiência, seja cortês, seja educado, tenha a segurança de saber que você está ali porque você faz parte do processo de administração do judiciário, que você não está ali subordinado a ninguém, você está indo representar seu cliente, e seja educado. O Manuel Antônio Teixeira Filho, um grande doutrinador do processo de trabalho, foi magistrado aqui no Paraná, ele diz assim: o advogado que vocifera é um destemperado. Porque vejam só, estou falando para vocês, sejam corteses, não é nossa obrigação, nosso dever de lianeza, artigo 44 do Código de Ética. Puxa vida, mas se começarem a me atropelar na audiência, se o juiz começar a indeferir pergunta pertinente, relevante, o que eu faço? Pessoal, já falei para vocês, tenham também a certeza de que vocês fazem parte desse processo como um todo, em sentido amplo. Vocês têm que ser firmes com cortesia. Quem sabe o que está falando, fica tranquilo. É aquela velha história do quem tem razão não precisa gritar. Então a gente vê muito em filme, às vezes, né, o advogado que vocifera, o advogado que vai lá naqueles júris norte-americanos inteiros de madeira e couro e gritam e falam alto. Uma coisa é ser eloquente, outra coisa é ser destemperado, como diz o Manuel Antônio. Então, pessoal, sim, sejam firmes, sustentem seus pontos, defendam os interesses do cliente, mas sempre lembrando que a nossa obrigação é dever tratar todos os presentes numa audiência com respeito, discrição e independência. A independência nos favorece aqui, porque significa que a gente escolhe qual é a melhor maneira de fazer esse tratamento respeitoso e discreto, não é? Então, claro, você não precisa fazer o que ninguém mandou, você não precisa fazer o que você não concorda, mas você precisa, sim, tratar todos ali com muito respeito. Ah, novidade, isso aí eu já sabia. Cuidado. Cuidado, porque as coisas mais feias que a gente vê em sala de audiência vêm de destemperamento do advogado ou do juiz. Ou seja, quando alguém ali na sala de audiência esquece do dever de civilidade, a coisa vai para o brejo. Porque a parte adversa também não quer ouvir grosseria e, enfim, tratamento desrespeitoso. Então, gente, o artigo 44 diz isso. É nosso dever tratar todos os presentes com respeito, discrição e independência, para que possamos exigir o mesmo tratamento em troca. Bom, então vou fazer audiência e o advogado da parte contrária está vociferando, ele é um destemperado. Pronto, agora minha vez. Vou dar uma de advogado de júri norte-americano. Vou falar alto, vou gritar. Isso assim, né, gente? Sem nenhum preconceito. Na verdade, advogado assim a gente vê em todos os lugares. Não. Ainda que tenha algum destemperado na sala de audiência, mantenha você o seu compromisso com o seu código de ética. E lhe responda com educação, lhe responda com firmeza, lhe responda com elegância, com cortesia, e tudo se resolve como num passe de mágica. Quem vocifera é quem acaba se prejudicando no final das contas. Pode, inclusive, ser retirado da sala de audiência. Pessoal, e aqui, junto com essa ideia de cortesia, eu acho muito importante trazer a vocês a certeza, a clareza quanto ao nosso relacionamento, então, como membros de uma mesma categoria, como colegas. Também a gente cansa de fazer audiência e olhar lá para o advogado da parte contrária para dar aquele bom dia, doutor, boa tarde,
E o advogado olha para o outro lado, fecha a cara, olha para baixo, ou faz algum comentário sarcástico, ou é mesmo expressamente grosseiro. Essa é a coisa mais feia do mundo. Isso é assim mesmo que a gente define, coisa mais feia do mundo. Podia citar vários artigos aqui para dizer que esse sujeito está errado, mas eu vou simplificar. É a coisa mais feia do mundo. Somos colegas. A lide, é o conflito resistido, se dá entre as partes. Os advogados têm que atuar em regime de colaboração. Claro, defendendo os interesses do seu cliente, mas, gente, nós somos técnicos. Nós estamos ali não porque temos envolvimento passional com a causa, não, porque a gente conhece a base legal, a gente conhece a base jurisprudencial para conseguir atender os interesses do nosso cliente. Então, a gente não precisa levar o facão, levar a armadura de gladiador para a audiência. Nada disso. Até porque se temos o dever de tentar conciliar as partes, antes do processo se iniciar e depois também, se a gente entra em audiência em pé de guerra com o advogado da parte adversa, nossa primeira obrigação, a primeira que eu falei aqui para vocês hoje, já vai por água abaixo. Então, pessoal, advogado da parte adversa é sempre colega. Se todos nós tivermos consciência disso, vai ficar 50 vezes mais fácil a nossa vida em atuação externa. Então, fazendo audiência, ou fazendo sustentação oral, ou fazendo negociação em cliente e tudo mais. Então, quando a gente vai fazer audiência, a gente tem o dever de cumprimentar o advogado da parte adversa, com educação, com lianeza, com cortesia. Não se esqueçam disso. Até porque, meus caros, muitas vezes, vocês sabem disso, tanto quanto eu, para que a gente consiga algum procedimento específico, a gente precisa da concordância da parte adversa. Quando a parte adversa puder concordar conosco de forma a não prejudicar seu próprio interesse, se você tiver um bom relacionamento com o advogado dessa parte adversa, tenha certeza que ele vai concordar. Cito como exemplo o adiamento de audiência na Justiça do Trabalho. A gente pode adiar a audiência desde que a parte adversa concorde, mesmo que não tenha faltado testemunha e tudo mais. Então, se as partes concordarem com o adiamento da audiência, ela acontece. Gente, é claro que se na audiência inicial que você foi fazer, no caso da Justiça do Trabalho, no mesmo processo, encontrou o mesmo advogado e você foi mal educado, mal criado, o advogado não vai concordar. Esses dias, gente, eu fui fazer uma audiência inicial. Uma audiência inicial no processo de trabalho é muito rápida, ela serve para tentar a conciliação e para as partes demonstrarem o ânimo de prosseguir no processo. Normalmente ela dura 1 minuto, 2 minutos. Só. Fui lá na audiência inicial e do lado, representando a parte adversa, tinha uma advogada mal-humorada. E ela sentou na minha frente, cumprimentei, falei bom dia, como vai a senhora, está calor, tudo mais. Respondeu de viés, não falou direito comigo. Sentamos ali, o juiz perguntou imediatamente, tem acordo, doutores? Tem acordo? Falei, bom, depende de qual é a proposta, né? Doutora, tem proposta? Como é que eu vou ter proposta num processo como esse? Aonde já se viu isso e aquilo outro? Veja, não era o momento oportuno para isso. Ali era só o momento de tentar a conciliação objetivamente, tem ou não tem? Ela começou a discutir os argumentos da petição inicial e, digo mais, sem fundamento. É o que eu chamo de palavra vazia. Não é aquela palavra fundada no primeiro mandamento do nosso Eduardo Couturi, no estudo. Assim, eram uns argumentos absurdos. Não vem ao caso entrar aqui no particular teórico, mas começou a me agredir ali, como se eu fosse uma incompetente na elaboração da inicial, e o meu cliente começou a ficar incomodado. Não estava entendendo o que estava acontecendo ali, começou a desconfiar, achar que então, será que eu era mesmo uma maluca e tudo mais. E o juiz, meus caros, ele deixa o circo pegar fogo. Vai ter juiz que vai falar, doutora, contenha-se. Vai ter juiz que vai assoviar, vai levantar para tomar um cafezinho, virem-se, porque eles também não querem se meter em briga que não é deles. Pessoal, juro, dessa vez, várias vezes eu já tive vontade de vociferar também, a gente sente essa vontade às vezes. Respirei fundo, contei até 10, ouvi, falei, doutora, momento oportuno, não é? Momento oportuno, a senhora apresenta a contestação. E aí, pessoal, vejam só, o artigo 847 da CLT determina que o momento para apresentação da contestação é a audiência.
O réu tem 20 minutos para aduzir a contestação em audiência. Claro que, em regra, leva a contestação impressa. Levava. Hoje, com o processo eletrônico, o advogado não leva mais a contestação para audiência porque a gente não pode juntar mais nada impresso, material, nos processos novos. Então, o judiciário, aqui no Paraná, criou uma norma, inventou ali uma regra para pacificar o problema, já que, veja, a CLT fala, a contestação tem que ser levada em audiência. Mas aí, com o processo eletrônico, baixaram-se regras, dizendo que o advogado não pode juntar nada impresso. Aí teve advogado levando pendrive na audiência para respeitar o prazo do 847, levando CD-ROM, levando coisa, enfim, levando gravação, enfim, gerou um caos, porque não tinha uma regra para substituir o 847 da CLT. Então, o judiciário criou essa regra que vem trazer uma pacificação, pelo menos temporária, para essa questão, que é a seguinte: no processo eletrônico, isso aparece sempre já na notificação do reclamado, o réu vai ter 5 dias para juntar a contestação depois da audiência inicial. Há quem diga que essa regra seja ilegal, né, porque o 847 é claro e ele ainda está presente, válido, né. Aí o que aconteceu, né? Brigou, falou, respirei fundo, falei, doutora, no momento oportuno, doutora, na contestação a senhora me critica, né? Está aí para isso. E o juiz deixou acontecer até que, quando ela cansou, ela concordou que ia ter o momento oportuno, e eu assim, não, lianesa, dever de lianesa, colega, pena que ela não sabe a mesma coisa e tudo mais. Aí, então, doutora, 5 dias para juntar a contestação para ela. Ah, não, excelência, eu vou pedir 10 dias. Pediu 10 dias. O que o juiz fez? Que quer que o circo pegue fogo? Olha, doutora, depende da concordância da parte adversa. Aí eu falei, veja bem, doutora, né? O prazo é em audiência, né? Esses 5 dias já vem aí de lambuja. Né? Tem feriado, aí dá para trabalhar no feriado, no meio do prazo e tal. De novo começou a vociferar. Não, mas veja bem, eu quero 10 dias, eu quero 10 dias, porque tem feriado. Vociferou. O que eu fiz? Com lianesa, não concordei com a dilação do prazo. É errado? Não, eu fui simplesmente firme. E disse, excelência, veja bem, o prazo em audiência, 847, já está desrespeitando o 847, já é essa regra mais ou menos, né? Não concordo. Boa tarde, doutora. Pessoal, o que eu fiz com isso? Eu garanti que a minha audiência de instrução vai ser muito mais tranquila, minha próxima audiência, porque ela já sabe que não adianta vociferar, porque ela percebeu que eu também não vou vociferar de volta, não vou ser grosseira de volta e tudo mais. Então, claro, a gente tem que ser firme, a gente tem que entabular nossos passos, mas lembrem, gente, com cortesia tudo se resolve. Especialmente com o advogado da parte adversa, especialmente porque é colega e porque nós vamos precisar dele um dia. Então, espero que ela tenha entendido, enfim, minha solidariedade à colega, não é? Vamos lá, então, pessoal. Perguntas. Vocês sabem que vocês podem fazer perguntas em audiência. Lembrem sempre que as perguntas devem ser pertinentes, relevantes e afetas à matéria controvertida. Então, se elas não forem pertinentes, relevantes e afetas à matéria controvertida, ou seja, se elas não servirem para alguma coisa mesmo, o juiz vai indeferir a pergunta. O que eu faço quando o juiz indeferir minha pergunta? Bom, primeiro, você já estudou, né? Você já preparou suas perguntas, você sabe o que você vai postular em audiência, perguntar em audiência, você sabe como está a distribuição do ônus probatório, você está preparado e você não vai fazer perguntas impertinentes e irrelevantes que não tenham conexão com a matéria controvertida. Mas e se o juiz achar que a pergunta é impertinente? Ou que é irrelevante? O que fazer? Pessoal, o advogado tem o direito de fazer constar em ata a pergunta. Então, vejam só, levem as perguntas, se as perguntas forem indeferidas, tendo o magistrado razão ou não, o artigo 416 do CPC nos dá o direito de fazer constar em ata. Então, sempre com educação e cortesia, o magistrado indefira a pergunta, doutor. Próxima. Ok, excelência, eu vou querer fazer constar em ata.
e façam constar em ata, porque a ata é o único instrumento que pode provar o que é que aconteceu em sala de audiência. E se vocês foram tolhidos do direito ao contraditório e ampla defesa por causa do indeferimento da pergunta, no momento oportuno vocês vão tratar dessa matéria como uma nulidade, como cada processo nos permite. Então, pessoal, volto para o primeiro mandamento, né? Estude. Além das perguntas, nos é dado, em muitas oportunidades, fazer manifestações orais. Meu Deus! Gente, é muito legal, muito legal. Normalmente, a gente tem como prever quando vai acontecer alguma manifestação oral no processo. Aí posso falar mais pelo processo do trabalho também, né, gente? Mas olha, eu sei que eu não tive tempo de fazer a contestação, fui surpreendido, tudo mais, vou fazer a defesa oral, tenho 20 minutos. Prepare-se, prepare-se. Ou vou fazer razões finais orais, 10 minutos. Ou vou arguir algum tipo de nulidade oralmente em audiência. Gente, vão com fé, tem fé. Se vocês estudaram, a palavra de vocês tem peso. Quando vocês forem fazer as manifestações orais, lembrem de ficar calmos, de falar com firmeza, de falar com tranquilidade, lembrando que vocês não estão ali fazendo favor para ninguém, que não há hierarquia entre vocês e o magistrado, ou membro do Ministério Público do Trabalho, ou o Ministério Público em geral, e façam as manifestações orais com firmeza, né? Acho importante dizer isso porque também vemos cotidianamente em audiência aquela manifestação feita para dentro, com medo. Preparem-se, façam a lista de matérias, mesmo que a coisa esteja andando na audiência, vocês estão vendo que vocês vão ter que fazer uma manifestação oral, tenham sempre papel e caneta em mãos quando forem fazer audiência, sempre, sempre, não é feio, não é nada disso. Anotem quais são as perguntas ali, ok? Certo, pessoal. Há mais uma oportunidade na qual o advogado em audiência pode usar a palavra. Pela ordem. Já viram isso? Pela ordem, excelência. Pela ordem. De forma sumária, usa a palavra, ou seja, interrompe o seguimento da audiência para, esclarecer algo que foi dito, ou alguma prova dos autos, e 2, para responder alguma repreensão ou algo que lhe foi dito, ou seja, para exercer o contraditório já naquele momento. Então, sim, lembrem sempre disso. Está lá no artigo 7º, inciso 20 do nosso Estatuto da Advocacia, prerrogativa do advogado. Nós podemos nos valer da palavra pela ordem, de forma sumária, para esclarecer pontos ou para nos defendermos de acusações ou repreendas que nos sejam lançadas. Sempre sem ser tumultuário. Então, lembrem, gente, sempre com firmeza, com tranquilidade. Pela ordem, excelência. Pela ordem. A senhora está indeferindo todas as minhas perguntas, horas bolas. Quero esclarecer que há uma matéria fática, assim, assim, assado, por isso estou fazendo essas perguntas. Ou, você está fazendo as perguntas para a testemunha e tudo mais, e o nosso colega da parte adversa nos interrompe sistematicamente. Sistematicamente. Isso começa a guiar o depoimento de alguma forma. Pela ordem, excelência. Agora a palavra é minha, pela ordem. Então, sempre tenho lá no bolso o pela ordem, ok? Seguindo, sempre conferir a ata antes de assinar, né, meus caros? Então, a audiência vai ser sempre consignada em ata, e no processo eletrônico na Justiça do Trabalho a gente não tem que assinar mais, mas nos deparamos com muitas audiências em que a ata ainda é impressa. Vejam só, o advogado não pode assinar a ata de audiência em que não compareceu. Não pode assinar a ata que faça consignar a presença de alguém que não estava lá. Membro do Ministério Público presente? Não vou assinar. Lembrem disso, não é errado, podem conferir a ata. Inclusive, nas localidades em que acontecem audiências, que não tenham aquele monitorzinho virado para vocês, que aparece a ata sendo digitada, também é prerrogativa dos advogados estar ali na sala de audiência sentados ou em pé. Vocês podem se levantar, pedir licença e olhar a digitação da ata para tornar mais célere o procedimento ali. Senão o juiz vai ter que imprimir a ata, vocês vão ter que ficar lendo. Então, na hora que o juiz vai fazer a redação final da ata, vão ali do lado, podem olhar. Doutor, o senhor se sente? Pela ordem, excelência. É minha prerrogativa participar da audiência em pé ou sentado. Se vocês fizerem tudo isso com lianeza, cortesia, educação, pessoal, vocês sempre vão ter razão.
com base nas normas que nos dão sustento. Então, não tenham receio pela ordem. E depois da audiência, ufa, acabou. Tchau para o cliente. Voltar para o escritório, aquele prazo, esperei 4 horas a audiência. Gente, expliquem para o cliente tudo o que aconteceu na audiência. Necessariamente. Veja só, o depoimento das testemunhas